Ele fingiu sua morte e foi enterrado vivo. A sorte é que estava com a bateria 100%. E aí, pessoal? Hoje iremos recapitular Circo dos Horrores. Já se inscrevam no canal e deixem um comentário no vídeo que eu deixo um coraçãozinho para você. E vamos para mais um recap. Antecipe já o seu FGTS. Faça uma simulação gratuita. Link na descrição. O filme começa no funeral de um adolescente chamado Darren. Todos ficam arrasados com sua perda, mas, surpreendentemente, descobre-se que ele está bem vivo. Na verdade, ele é visto dentro do caixão jogando videogame. A cena então corta para o passado e Darren explica como a sua vida estava indo bem. Ele era popular na escola, tinha amigos legais e boas notas, o que deixou seus pais orgulhosos dele. A única parte negativa de sua vida era seu melhor amigo de infância, Steve. Um dia na escola, Steve convence Darren a matar a aula de história. Os dois então vão para o telhado, onde Steve destrói várias lâmpadas atirando pedra nelas. Então ele desafia seu amigo a fazer o mesmo. Mas naquele momento, o professor de história flagra tudo. Como resultado, os meninos são pegos e seus respectivos pais informados. Darren sai pior, pois seus pais sempre acreditaram que ele era um aluno ideal. Eles o repreendem e também o castigam por 2 meses inteiros. Além disso, eles o proíbem de ser amigo de Steve, alegando que ele era uma má influência. No dia seguinte, enquanto caminhava para a escola, Darren informa a Steve que seus pais querem que ele termine a amizade. Ao ouvir isso, seu amigo fica desanimado e acusa Darren de nunca se defender. Enquanto eles brigam, uma limusine passa e um homem de dentro dela joga um panfleto que para na frente deles. Acontece que é um convite para um evento de circo chamado Circo dos Horrores. O panfleto afirma que é realizado uma vez a cada 500 anos. Os meninos se lembram de seu professor advertindo-os a não irem ao espetáculo por ser ilegal, mas mesmo assim decidem ir ao circo. Mais tarde naquela noite, Darren e Steve fogem de suas casas e vão para o circo em suas bicicletas. É revelado que os meninos têm interesses peculiares. Darren é um grande fã de aranhas, enquanto Steve é obcecado por vampiros. No local, eles compram o ingresso de uma criatura anã, parecida com um humano, escondida atrás de uma cortina. No entanto, quando Steve entrega o dinheiro, a criatura morde sua mão e foge. Os meninos ignoram o tamanho incidente e entram no teatro. É revelado que o show atraiu pessoas de diversas faixas etárias, principalmente adultos e idosos. Breve, o show começa e o apresentador, Sr. Tal, sobe ao palco. Ele agradece ao público por ter vindo antes de apresentar várias aberrações estranhas diante deles. A princípio, um homem-lobo aparece, e sua presença assusta todos. O Sr. Tal o direciona para uma mulher na plateia e, para o horror de todos, o homem-lobo arranca suas mãos. Mas antes que alguém possa reagir, a mão da mulher se regenera e ela caminha em direção ao palco como se nada tivesse acontecido. O Sr. Tal então a apresenta como Cormalimbis, um membro do show de horrores. O próximo é Alexander Hibbs, um homem sem costelas aparentes. Gerta Tete é o terceiro membro e ela surpreendentemente pode quebrar qualquer coisa com seus dentes fortes. O Rames, seu parceiro, pode comer qualquer coisa devido às suas 2 barrigas. Ele até engole um triciclo inteiro e o cospe inteiro. Então, uma bela aberração chamada Madame Trusca chama Darren no palco e pede que ele seja seu assistente. No entanto, quando ela toca seu rosto, ela sente algo proibido dentro dele e se afasta. À medida que a apresentação continua,
Madame Trusca impressiona o público, deixando crescer os pelos faciais em um instante. Mas depois de seu ato, ela inesperadamente pede que o show seja feito. Apesar do pedido dela, o próximo ato, Larten Crespi sobe ao palco com a sua parceira aranha, a Octa. Ele impressiona a multidão com uma apresentação de dança enquanto toca um instrumento. Steve reconhece Larten de um livro sobre vampiros e sussurra para Darren que ele é na verdade um vampiro chamado Verhosten. Nesse momento, o show é interrompido por policiais e moradores da cidade, incluindo o professor de história dos meninos. Enquanto os adultos discutem, Darren foge para os bastidores e rouba Octa, fascinado por sua aparência colorida. Mas ao tentar sair, ele é forçado a se esconder quando alguém entra na sala. Para sua surpresa, Larten aparece com um velho, discutindo a ameaça representada por um grupo de vampiros híbridos, conhecidos como vampixiitas. De repente, Steve invade e implora que o transformem em vampiro. Ele diz que odeia sua vida porque não tem ninguém. Acontece que o pai de Steve desapareceu há muito tempo enquanto sua mãe era uma bêbada. Depois de muito convencimento, Larten finalmente cede e decide provar seu sangue. No entanto, no momento em que o coloca na boca, ele percebe que Steve é uma pessoa má. Então ele se recusa a transformar o menino em vampiro, levando-o a sair furioso. Depois de um tempo, Larten finalmente percebe que sua aranha desapareceu, mas antes que ele possa verificar a porta, Darren enlouquece e foge. Ele então chega à estrada, onde é pego pelo mesmo carro de antes. Lá dentro, dois homens, Murlow e Sr. Tini, começam a interrogá-lo. No entanto, logo é revelado que eles pegaram o menino errado. Na verdade, eles estavam procurando por seu amigo, Steve. Então, eles deixam Darren em sua casa, mas não antes de informá-lo que entrarão em contato. No dia seguinte, Darren leva Octa para a escola em sua bolsa, na esperança de mantê-la segura. Antes mesmo da aula começar, Steve os avista. Ele começa a brincar com a aranha e acidentalmente a deixa cair no chão, permitindo que ela escape. Porém, ao invés de tentar pegar a aranha, Steve a persegue com a intenção de matá-la, causando muita comoção nos corredores da escola. Muitos alunos fogem com medo, enquanto alguns até se machucam. Tendo o suficiente, Octa finalmente decide agir. Ela então morde Steve na bochecha, antes de escapar pela janela. Como resultado, Steve cai no chão e fica inconsciente por causa do veneno. Darren corre de volta ao circo e implora a Larten para ajudar a salvar a vida de seu amigo. Preocupado com as repercussões de um humano descobrir sobre sua existência, Larten inicialmente se recusa a ajudar. Ele finalmente concorda em fornecer o antídoto com uma condição: que Darren se torne seu vampiro assistente. Isso significa que ele terá que deixar sua família, amigos e toda a sua vida social. Darren também terá que desistir de ir à escola. Em resumo, ele terá que morrer. Apesar das terríveis repercussões, Darren, que está desesperado para salvar seu amigo, concorda com as condições e recebe o sangue de vampiro de Larten. Depois disso, eles correm para o hospital para salvar a vida de Steve. Larten imediatamente administra a ele o antídoto, que felizmente funciona e Steve começa a se recuperar. Passaram-se alguns dias e Darren começa a sentir seu corpo reagindo ao sangue de vampiro de Larten. Ele começa a desejar carne crua. Um dia, ele também sente uma vontade muito tentadora de matar e sugar o sangue de sua irmã. No entanto, ele finalmente se abstém de sua sede de sangue e corre de volta para o seu quarto.
Lá ele encontra Larten sentado em um canto lendo seus livros. Larten avisa Darren que ele precisa deixar sua casa, pois é uma ameaça para si mesmo e sua família. Darren não quer fazer isso, mas depois de chegar muito perto de machucar sua própria irmã, ele decide ir embora. No entanto, ele também não quer que seus pais continuem se preocupando com ele para sempre. Então, ele decide fingir sua morte. Mais tarde naquela noite, no telhado da sua casa, Larten auxilia Darren no ato, quebrando seu pescoço. Isso fará com que todos acreditem que ele acidentalmente morreu. Então agora voltamos para o presente. No funeral de Darren, todos os seus amigos, professores e familiares prestam suas homenagens enquanto Darren está vivo e bem, dentro do seu caixão, jogando Free Fire no celular. Na mesma noite, Larten desenterra o túmulo e tira Darren do caixão. Mas antes que eles possam partir, Murloc chega do nada e os embosca. Felizmente, Larten luta com ele e consegue vencê-lo temporariamente. Após isso, ele leva Darren ao acampamento do show de horrores, onde eles conhecem uma garota chamada Rebecca. Enquanto isso, Steve está triste com a morte de seu amigo. Como resultado, ele se distancia da sociedade e se torna um maníaco. Quando a dor se torna insuportável, um dia ele pensa em acabar com tudo. Mas quando está prestes a cometer o impensável, o Sr. Tino chega e o impede. Ele menciona que está ciente da vida infeliz de Steve e de sua obsessão por tudo relacionado a vampiros. Ele então oferece a ele a chance de se tornar um vampiro-xiita. Acontece que Tini e Murloc são vampiros-xiitas e são uma raça diferente de vampiros que, ao contrário de Larten e dos outros, matam humanos para se alimentar de seu sangue. Também é revelado que vampiros-xiitas e os vampiros normais são arqui-inimigos. Enquanto Steve ouve tudo sem acreditar, o Sr. Tino revela algo ainda mais chocante. Ele diz que Darren está vivo e feliz no outro mundo, algo que Steve sempre sonhou e sempre aspirou ser. A revelação o deixa com raiva, então sem pensar duas vezes, ele aceita a oferta. Enquanto isso, Darren lentamente se sente confortável no acampamento de aberrações com as outras aberrações. Ele começa a treinar a si mesmo e ajuda os outros em seus deveres. Um dia, Darren examina as fotos de sua antiga vida e decide ligar para Steve. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Larten chega lá, arranca o telefone de Darren e o quebra. Naquela noite, o Sr. Tino visita o acampamento de horrores para conversar com Larten e o Sr. Tal sobre Darren. Acontece que o menino tem poderes inatos especiais, então o Sr. Tino pede que eles o entreguem. Apesar de serem inimigos, o diplomático Sr. Tal educadamente diz a ele que vai pensar a respeito. Após, Larten instrui Darren a não deixar o acampamento, pois não é mais seguro para ele. Ele então começa a treinar Darren para que ele possa cuidar de si mesmo se estiver em apuros. A princípio, o menino não consegue colocar uma única mão em Larten, mas conforme seu treinamento avança, suas habilidades e força se desenvolvem. Por outro lado, Murloc transforma Steve em um vampiro-xiita, o que lhe dá poderes irreais. O menino também se torna mais malvado e sua primeira vítima acaba sendo ninguém menos que seu professor de história. Enquanto isso, quando Darren começa a sentir fome, ele começa a desejar sangue fresco. Para remediar isso, Larten o leva a uma fazenda próxima e ceda a um homem. Ele diz que os vampiros nunca matam pessoas, eles apenas pegam emprestado seu sangue. No entanto, apesar de sua fome, Darren não consegue fazer isso, então eles voltam para o acampamento. Pouco depois,
o acampamento é repentinamente invadido por um grupo de vampchitas implacáveis. O caos se instala quando os dois lados se envolvem em uma luta brutal, resultando em muito derramamento de sangue. O Sr. Tal e outras aberrações, a luta é eventualmente interrompida e Darren é salvo de certa desgraça. No entanto, quando a poeira baixa, é revelado que Murloc sequestrou Rebecca. Na manhã seguinte, Darren sai à procura dela, mas se culpa por todo o incidente. Nesse tempo, o Sr. Tino sequestra sua família, na esperança de atraí-lo para uma armadilha. Depois de um tempo, Darren chega em sua casa e a encontra vazia. Ele então percebe um panfleto na mesa convidando-o para o circo. Enquanto isso, Larten também decide entrar na luta e junta suas armas. Então, Darren vai até o circo, onde encontra Rebecca e sua família amarrados e pendurados na parede. Ele também fica perplexo ao ver Steve com o Vamp xiita. Mesmo assim, ele ataca seu ex-melhor amigo sem hesitar, enquanto Larten também chega e começa a brigar com Murloc. Como Darren não consumiu sangue, ele fica muito fraco e se machuca facilmente em comparação com Steve. Mas naquele momento, Rebecca se liberta e ordena que Darren beba seu sangue para que ele possa recuperar sua energia. Inicialmente ele se recusa a obedecer, mas quando Rebecca garante que ficará bem, ele suga o sangue dela. Em outro lugar, Larten acaba sendo gravemente ferido, mas apesar disso, ele usa o que resta de suas forças e apunhala Murloc bem no meio do coração, matando-o. Imediatamente depois, Darren começa a lutar com Steve novamente, enquanto o Sr. Tino observa à distância. Tendo o suficiente, ele decide intervir e detê-los. O Sr. Tino ressuscita Murloc usando seus poderes especiais, transformando-o em uma criatura anã. Ele então pede aos dois meninos para irem com ele. Espantado com seu poder, Steve obedece imediatamente, mas Darren não. Após o confronto, Larten hipnotiza a família de Darren para que sua memória recente seja apagada. Dessa forma, eles não se lembrarão dos eventos sobrenaturais que aconteceram diante de seus olhos. Antecipe já o seu FGTS. Faça uma simulação gratuita. Link na descrição.